Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você e para Cássia, para todo mundo que nos ouve, que assiste o CBN Brasil. Boa tarde, Vera. Bom, Vera, o presidente Lula hoje esteve lá numa reunião do Ministério da Minas e Energia, Ministério de Minas e Energia, e defendeu o Haddad. Defendeu o Haddad e o Haddad defendeu o decreto lá que aumentou as alíquotas do IOF. Já o deputado Hugo Mota, presidente da Câmara, botou para votar esse decreto e vai derrubar, né? Vai cair o decreto, ele vai votar também uma medida provisória, isso tudo antes do previsto, né? Porque a ideia era que essa semana fosse ser uma semana sem votações por causa do São João, e depois já emendando a ida de muitas autoridades na semana que vem para o Congresso do Instituto ligado ao ministro Gilmar Mendes em Lisboa. Então o governo estava contando com essas 2 semanas de trégua para tentar construir aí uma saída para esse impasse, mas veio a surpresa de que o presidente da Câmara decidiu fazer essas votações antes de todos esses eventos, antes de viajar para Lisboa, porque ele também estará lá. E aí o governo saiu numa correria tremenda, tentando construir algum tipo de acordo, mas parece muito em cima da hora, porque ele marcou a votação para hoje mesmo. E agora está tendo almoço lá, né, do presidente da Câmara, Hugo Mota, com deputados, ele está na residência oficial, o governo tentando fazer algum tipo de saída de emergência, mas muito difícil, Sardenberg. Então, vai ser uma quarta-feira em que o governo deverá sofrer mais uma dura derrota, porque já tinha sobrado muito pouco do decreto do IOF e o pouco que sobrou deverá cair hoje mesmo. Então, uma situação bem complexa essa. Mas tem gente para votar aí? As votações podem ser remotas, né? É uma votação semipresencial. Então, e como é decreto como é que chama? Decreto parlamentar para derrubar decreto, né? Não é um quórum alto. Então vai cair. Ele não votaria para votar se não fosse para derrubar. Ele quer dar esse recado de derrubar. O governo está tentando entender porque mais esse tijolinho ali no muro da crise. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, disse que o presidente da Câmara cometeu um erro grave, fez uma provocação infantil ao colocar para votar. E aí é complexo, né? O governo muito sem munição, sendo pego desprevenido, de surpresa toda hora. Isso mostra falta total de conexão com a casa e com todo o Congresso, porque na derrubada dos vetos aconteceu uma bateção de cabeça da mesma natureza. Então não é só com a Câmara o problema, é com o Congresso como um todo. E sendo pego de surpresa e sabendo das coisas pelas redes sociais, porque o Hugo Mota anunciou a pauta de votação na noite de terça pelo seu perfil na rede social X. E então, tudo muito complexo. Diga, Cássia. É bem complexo mesmo, Vera. E tem, assim, para deixar claro aqui para os ouvintes, né? Quando a gente fala de derrubar o decreto do IOF, a gente está falando das 2 medidas, tanto aquele decreto inicial, aquele que tinha elevado o tributo, quanto aquela medida provisória que previa ali alternativas para esse decreto que desagradou o Congresso, né? Ou seja, derrubar as 2 medidas. Deixar o governo sem alternativas, enquanto você cobra que ele cumpra a meta fiscal. É o que eles querem, que o governo anuncie um pacote de corte de despesas. Mas aí a gente recai num ponto que a gente também tem frisado muito aqui, que eu até levei para a minha coluna de hoje, que é o Congresso, tudo bem, quer corte de gastos, mas aprova só medida que resulta em aumento de gastos para o governo e também aumento na conta da população, do consumidor, como foram aquelas derrubadas de vetos escandalosas ali dos jabutis do setor elétrico. Então, está difícil de entender
o que o Congresso quer também. Isso não exime o governo de todos os seus erros, não exime o governo de não ter, de fato, uma política consistente fiscal, nem de não ter uma articulação política que pare de pé, mas o Congresso não é santinho, não é herói nessa história toda, não. Está jogando de uma maneira bastante difícil de compreender, movido por interesses que certamente não são os interesses da população só, não. Pois é muito claro isso, né? O Congresso diz que não quer aumento de impostos e tal, mas aprova uma porção de aumento de gastos, desde gastos maiores, né, até gastos menores, mas que nem por isso deixam de ser politicamente e moralmente condenados. Né? Reprováveis, né? Como, por exemplo, aumentar o número de deputados, né? 18 deputados a mais, com todos os custos em termos de salário e verbas correlatas que isso significa. E que é uma, além, tudo bem, é pequeno, mas é desnecessário, não é algo que a população enxerga como prioridade e vem como uma medida corporativista em meio a essa cobrança que é muito hipócrita por corte de gastos, né? Exatamente. Essa é a situação que a gente tem. E o Supremo também não fica longe também de aumentar gasto, né? Também, o Supremo, também digo, o Judiciário, de um modo geral. Judiciário, né? Aprovando um monte de penduricalho aqui e ali. Não tem para onde correr, Sardenberg, a verdade é. E com isso o déficit vai aumentando e o espaço de manobra do governo vai diminuindo, porque os gastos obrigatórios vão aumentando, as contas vão sendo espetadas no orçamento e, enfim, os analistas independentes estão prevendo uma crise fiscal para muito breve, né? Crise fiscal quer dizer o seguinte, o governo ficar sem dinheiro para tocar a máquina, né? Isso, ter um risco de shutdown ali das coisas mais básicas, né? A Instituição Fiscal Independente divulgou, né, um estudo falando justamente a respeito disso e com estimativas muito ruins já para os próximos anos, se for mantido o atual estado de coisas. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até mais tarde no ponto final, provavelmente já com desdobramentos dessa mais nova crise. Até lá. Até mais, Vera. Tá certo. Ou então amanhã aqui no CBN Brasil. Também. Até mais, Brasil Vera. para dar o fecho. Beijo, tchau. Beijo, Vera. Tchau.